Cassie Howard é provavelmente uma das personagens mais odiadas de Euphoria. Parece completamente obcecada por ser desejada. Por isso, existe uma leitura muito comum sobre Cassie. Ela é narcisista. Mas eu acho que essa leitura perde justamente a parte mais interessante da personagem. Porque Cassie pode apresentar comportamentos que parecem narcisistas sem necessariamente funcionar a partir de uma estrutura narcisista. E existe uma diferença enorme entre eu preciso que você me admire e eu preciso que você me escolha. E a Cassie parece funcionar muito mais pela segunda lógica. Quando você entende isso, deixa de ser simplesmente uma mulher fútil, carente, começa a parecer uma pessoa que construiu praticamente toda a própria identidade em torno de uma pergunta. Se ninguém me escolher, quem sou eu? Hoje nós vamos olhar para a Cassie por essa lente. E eu quero te propor uma hipótese. Você está jogando uma partida, só que não foi você quem desenhou o tabuleiro. Um conjunto de regras que aprendemos sem perceber e continuamos repetindo sobre quem devemos ser, o que merecemos e o que é permitido sentir. Eu sou a Jéssica Cille e hoje eu vou fazer algo um pouco diferente por aqui, trazendo lá da minha newsletter uma análise psicológica de uma personagem que para mim é um dos retratos mais precisos que a ficção já fez sobre o que acontece quando alguém tenta construir identidade em cima de uma narrativa que nunca escolheu. Vamos falar sobre Cassie Howard de Euphoria. Não para julgar, mas para entender, porque ela repete o mesmo padrão, mesmo sofrendo com ele. O que está por trás da necessidade de validação que parece guiar cada escolha dela? E o que essa personagem pode revelar sobre narrativas que muita gente vive, mesmo sem estar dentro de uma série. Se você gosta desse tipo de análise, psicologia, comportamento, cultura pop com profundidade, sem sensacionalismo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você acompanha as próximas, porque essa é só a primeira de muitas. Vamos começar? Cassie apresenta muito mais elementos de um funcionamento histriônico e borderline, dependente, do que de um funcionamento narcisista clássico. Mas também existem elementos borderline no personagem. E o mais interessante é justamente perceber onde essas coisas se encontram. Antes de Cassie ser garota do Nate. Antes de Nate, existe uma Cassie. Isso é bem importante. Porque quando assistimos a segunda temporada, podemos esquecer que a personagem já carregava uma história emocional muito anterior àquele relacionamento. Cassie cresce em um ambiente familiar instável, pai é ausente, mãe tem problemas com álcool, irmã Lexi ocupa um lugar completamente diferente dentro da família. E Cassie aprende muito cedo uma coisa. Ser desejada parece ser uma das poucas formas disponíveis de se sentir valiosa. E isso aparece na relação dela com os homens. Cassie não parece simplesmente gostar de atenção masculina. Ela parece precisar dela para organizar a própria autoestima. Existe uma diferença entre eu gosto de saber que sou bonita e eu preciso que alguém me ache bonita para conseguir sentir que eu sou alguém. E novamente Cassie se encaixa melhor nessa segunda posição. E é por isso que os relacionamentos ocupam tanto espaço na identidade dela. Ela não entra simplesmente em uma relação, ela parece entrar em um personagem. Com cada homem existe uma versão diferente de Cassie. E isso nos leva a uma das características mais importantes da personagem. A identidade dela é extremamente maleável. Ponto 2. Cassie e a necessidade de ser desejada. Uma das cenas mais reveladoras da segunda temporada é a transformação de Cassie para agradar Nate. Ela acorda cedo, ela escolhe roupa, faz um cabelo, maquiagem, muda sua aparência, organiza a rotina. Tudo parece estar orientado para uma coisa: ser a mulher que Nate deseja. E aqui está o detalhe psicológico. Cassie não está simplesmente tentando conquistar Nate. Ela está tentando descobrir quem ela precisa ser para ser amada por Nate. Isso é bem diferente. A identidade deixa de ser eu sou assim e quero que você goste de mim. Passa a ser me diga quem eu preciso ser e eu tentarei me tornar. Essa é uma característica muito importante quando pensamos em funcionamento dependente e também em traço histriônico. Existe uma necessidade intensa de validação externa. A pessoa precisa do olhar do outro para confirmar sua própria existência emocional. E isso explica porque Cassie muda tão rapidamente. Ela não tem um centro interno muito sólido. Ela tem um espaço
espelho. E esse espelho é o outro. Ponto 3. Mas e a vaidade? Aqui aparece o argumento. Mas ela é extremamente vaidosa. Ela sabe que é bonita. Ela gosta de atenção. Isso não é narcisismo? Não necessariamente. Vaidade não é narcisismo. Busca por atenção não é automaticamente narcisismo. Sedução também não é automaticamente narcisismo. O que precisamos perguntar é qual é a função psicológica desse comportamento. No narcisismo, a admiração pode funcionar como combustível para sustentar uma autoimagem grandiosa. É algo mais próximo de eu sou especial, eu sou superior, eu mereço mais. Você deveria conhecer o meu valor. Quando na verdade a pessoa se sente extremamente insegura, parece funcionar de uma maneira diferente. Ela não transmite consistentemente eu sou melhor que você. Ela transmite será que eu sou boa o suficiente para você? E essa é uma diferença gigantesca. Cassie não parece ter uma autoestima inflada. Ela parece ter uma autoestima extremamente frágil que precisa ser constantemente abastecida. E isso explica algo aparentemente contraditório. Quanto mais ela é desejada, mais segura ela parece. Quando deixa de ser desejada, ela desmorona. O funcionamento histriônico. É aqui que a hipótese histriônica começa a ficar interessante. E eu preciso fazer uma ressalva. Cassie não recebeu um diagnóstico clínico dentro da série. É importante vocês se lembrarem. Então, não sabemos. Então, não estamos dizendo que Cassie tem transtorno de personalidade histriônica. Estamos analisando traços e padrões de comportamento apresentados por essa personagem. O funcionamento histriônico costuma envolver uma necessidade intensa de atenção, expressividade emocional, preocupação com a própria aparência, busca de aprovação e uma tendência a experimentar relações de maneira muito intensa. E Cassie apresenta vários desses elementos. Ela é extremamente expressiva. As emoções dela rapidamente aparecem no comportamento. Ela dramatiza experiências afetivas. A aparência ocupa um papel central. Ela se sente profundamente afetada pela atenção ou pela falta dela. E principalmente, os relacionamentos parecem definir quem ela é. Cassie não quer apenas estar em um relacionamento. Ela quer sentir que existe uma conexão especial. Ela precisa sentir que foi escolhida. E quando isso acontece, ela reorganiza a própria realidade ao redor daquela relação. Por isso, a cena de Cassie se preparando pra noite é tão importante. Aquilo não é simplesmente vou ficar bonita pro meu namorado. É quase vou construir a mulher que eu acredito que ele possa amar. E é por isso que ela fica o clone da Maddie. A diferença entre Cassie e Maddie. Existe uma comparação que ajuda muito a entender a Cassie, que no caso é a Maddie. As duas são extremamente conscientes da própria aparência. As duas têm relações intensas. As duas podem ser dramáticas. As duas querem ser desejadas. Mas existe uma diferença fundamental. Maddie possui uma identidade muito mais definida do que Cassie. Ela pode ser insegura, impulsiva e contraditória, mas existe uma percepção muito forte de eu sou Maddie. Cassie parece muito mais dependente do contexto. Com um homem, ela é uma versão. Com outro, ela é outra. Quando está apaixonada, ela se transforma. Quando é rejeitada, ela se desmonta. E isso ajuda a explicar porque Cassie pode parecer tão contraditória. Ela não está necessariamente mentindo o tempo inteiro. Muitas vezes, ela realmente acredita naquilo que está sentindo naquele momento. O problema é que o sentimento atual pode dominar completamente a identidade dela. Então, chegamos ao Nate. E aqui, Euforia fica realmente interessante, porque Nate não encontra Cassie simplesmente vulnerável. Ele encontra alguém extremamente disponível para ser definida pelo olhar de outra pessoa. E Nate é exatamente o tipo de pessoa que pode exercer esse tipo de poder. Ele alterna aproximação e rejeição, validação e ameaça, desejo e controle. E isso cria uma dinâmica extremamente poderosa na cabeça de uma pessoa biônica. Cassie recebe de Nate algo que ela deseja desesperadamente. A sensação de ter sido escolhida. Só que tem um problema. Para continuar sendo escolhida, ela precisa continuar correspondendo à imagem que imagina que Nate deseja. Então, ela começa a desaparecer dentro da relação. E essa é uma das coisas mais perturbadoras da personagem. Cassie não está apenas perdendo a amizade com Maddie. Ela está perdendo a própria autonomia e identidade. Ela sabe que aquilo é moralmente errado. Ela sabe que ela está machucando alguém. Mas a necessidade de manter o vínculo começa a superar valores que em outras circunstâncias poderiam orientar o comportamento dela. É como se a pergunta, isso é certo, fosse substituída por, será que ele ainda vai me escolher? Isso faz dela uma pessoa sem empatia. É aqui que precisamos tomar cuidado. Porque explicar psicologicamente um comportamento não significa
significa justificá-la. Cassie faz coisas terríveis, ela trai a amiga, ela mente, ela participa de uma dinâmica destrutiva, toma decisões profundamente egoístas. Mas existe uma diferença entre egoísmo episódico e ausência estrutural de empatia. Cassie demonstra culpa, vergonha, um intenso conflito interno, desespero. Ela não parece indiferente ao sofrimento que causa. Na verdade, muitas vezes ela parece incapaz de suportar a própria culpa. Isso não torna suas ações prejudiciais, mas é importante para nada. Porque um dos elementos que tornam o narcisismo patológico tão específico é justamente a combinação de determinados padrões de grandiosidade, necessidade de admiração, exploração e dificuldade de empatia. Cassie não parece organizada principalmente em torno da grandiosidade. Ela parece organizada em torno da validação. E aqui que muda a leitura. Mas Cassie também tem vários elementos de transtorno de personalidade borderline. E aqui eu não colocaria Cassie dentro de uma única caixa, porque existem elementos que lembram esse funcionamento. Principalmente medo de abandono, instabilidade emocional, instabilidade da identidade, relacionamentos intensos, comportamentos impulsivos em situações afetivas. E uma característica particularmente importante é a dificuldade de suportar a possibilidade de perder. Quando Cassie acredita que pode perder alguém, a reação dela pode ser desproporcionalmente intensa. Ela não consegue simplesmente pensar: essa pessoa não me quer, tudo bem, segue o baile. Para ela, a rejeição parece significar algo muito maior, como eu não sou suficiente. E talvez seja essa a ferida central dessa personagem. Não simplesmente eu quero que se um homem não me escolher, isso prova que existe algo errado em mim. O verdadeiro problema de Cassie, talvez a maior tragédia de Cassie seja que ela confunda ser desejada com ser amada, e também ser escolhida com ter valor. Por isso, ela pode aceitar situações que a diminuem, porque para alguém com autoestima tão dependente do outro, ser escolhida parece valer muito mais do que ser respeitada. Isso produz uma inversão bizarra. Ela começa a sacrificar sua própria dignidade para preservar a sensação de pertencimento. É por isso que eu acho tão superficial resumir Cassie como uma mulher que roubou o namorado da amiga. Porque essa foi só a ação, mas não é necessariamente a engrenagem. A engrenagem parece muito mais ser abandono, insegurança, necessidade de validação, idealização, fusão com o relacionamento, medo de perder e o comportamento cada vez mais estranho. Principalmente quando o relacionamento ameaça desaparecer. Aí todo o sistema psicológico dela entra em colapso. Então Cassie é histriônica. Minha resposta seria: Cassie apresenta traços que podem ser lidos como histriônicos. Mas não dá pra fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica a partir de uma série. A personagem também apresenta características dependentes e elementos que podem lembrar muito o funcionamento borderline, como eu disse. E é justamente essa combinação que torna Cassie interessante, pelo menos pra mim. Porque seres humanos não são diagnósticos ambulantes. Uma pessoa pode apresentar diferentes traços simultaneamente. E personagens que são bem construídos também são assim. Mas se eu tivesse que escolher qual lente explica melhor o comportamento da Cassie, com certeza seria uma personalidade profundamente dependente da validação externa, com fortes traços histriônicos e elementos de instabilidade afetiva e identitária. Eu colocaria o narcisismo. Cassie versus Nate, a diferença fundamental. Eu acho que aqui é uma parte interessante, porque Cassie e Nate formam uma combinação extremamente autodestrutiva e mutuamente destrutiva, justamente porque eles parecem precisar de coisas diferentes. Nate precisa controlar, Cassie precisa ser escolhida, Nate precisa dominar a situação, Cassie precisa sentir que pertence a alguém. Nate tenta controlar a vulnerabilidade através do Cassie tenta escapar da vulnerabilidade através da fusão. Ele pergunta: como eu mantenho o controle aqui? E ela pergunta: como eu faço pra você não me abandonar? E essas duas necessidades se encaixam de uma maneira assustadora, porque quanto mais Nate controla, mais Cassie tenta agradar. Quanto mais Cassie se adapta, mais poderoso Nate se sente. Pois bem, então talvez Cassie não seja a história de uma mulher que acha que é melhor do que todo mundo. Talvez seja a história de uma mulher que nunca aprendeu a acreditar que poderia existir sem ser escolhida por alguém. Essa é uma diferença brutal e muito importante, porque o narcisista pode olhar para o outro e dizer: admire-me. Esse olha para o outro e parece perguntar: você ainda me quer? O primeiro procura superioridade, a segunda procura confirmação. O primeiro precisa se sentir especial e a segunda precisa sentir que é suficiente. E quando alguém não sabe quem é, sem o olhar do outro,
outro. Qualquer pessoa que consiga oferecer esse olhar pode se tornar uma espécie de autoridade sobre a sua identidade. Bizarro e perigoso, né? Talvez por isso Cassie seja tão difícil de assistir, porque em algum momento você percebe que ela não está apenas tentando conquistar Nick, ela está tentando conquistar uma versão de si mesma que acredita que finalmente será digna de amor. E esse ponto da Cassie deixa de ser apenas uma personagem irritante, se torna uma personagem bem trágica. Porque talvez a pergunta mais importante sobre ela não seja por que Cassie fez isso com a Meg, mas sim o que aconteceu com a Cassie para que ser escolhida por alguém tornasse tão mais importante do que escolher a si mesma. Talvez seja justamente aí que esteja a verdadeira tragédia dela. Cassie passou tanto tempo tentando ser a mulher que alguém amava que quase não descobriu quem ela era quando ninguém estava olhando. E se não tiver ninguém para olhar, provavelmente ela vai desaparecer. Se você gosta desse tipo de análise, que a gente pega o personagem de séries, filmes e olha para aquilo que existe por trás do comportamento, se inscreve aqui no meu canal. Porque aqui eu não estou interessada apenas em saber o que o personagem fez. Eu quero entender e vou trazer a análise para você do porquê que ele precisou fazer aquilo, se tornar aquilo para sobreviver à sua própria história. Até o próximo vídeo.